Aleluia! Que se abram os céus, teu reino vem. Nossa fé e esperança estão em Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. A gente tem que estar feliz com Jesus, né? Porque nós estamos aqui respirando, nós estamos aqui agora, esse momento. Nós só temos que agradecer. Agora, será que o Senhor está feliz com a gente? A gente precisa se preocupar com isso também. Às vezes o evangelho fica muito, né, no eu preciso, eu, Deus, para mim, Deus. Mas o que nós temos oferecido ao Senhor? Senhor, o Senhor está feliz comigo, Senhor? Meus amados, vamos ler aqui a palavra do Senhor. De novo, Apocalipse 3, verso 6. Que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está ali, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor abençoe a sua palavra nessa noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, se mova. Aleluia, fale poderosamente, Senhor. Trazendo para nós edificação, consolação e exortação. Aleluia, suprindo todas as nossas necessidades espirituais, intelectuais e físicas. Nós oramos e agradecemos, confiantes em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Queridos, Jesus que falou essa palavra aqui, que se revelou a João, o apóstolo, e ele, nos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, algumas parábolas que Jesus contava, no final ele dizia, quem tem ouvidos, ouça. Então, por exemplo, uma parábola de exemplo, a dos talentos, não é? Que Jesus conta a parábola dos talentos. Nós não vamos entrar nela hoje, mas no final ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Porque, às vezes, as pessoas ouviam as histórias de Jesus, o que ele contava para ensinar, o que Jesus falava era para edificar, consolar ou exortar, para suprir as necessidades que nós temos. Porque o povo errava, disse Deus, por falta de conhecimento. Então, quando nós temos conhecimento da vontade de Deus, nós começamos a agir de uma maneira melhor e as coisas começam a dar certo. Aleluia, porque não tem como errar, crer no Senhor, andar nas diretrizes dEle, nos entregar a sua vontade. Não tem erro isso. Porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o Senhor dos Exércitos, porque Ele é o Deus conosco, porque Ele nos deu do seu Espírito Santo. Aleluia. Então Jesus falava isso já, no seu ministério, enquanto Ele estava ali presente. Mas aqui, Ele se revela para João, já não presente, mas o Cristo glorificado, o Cristo que subiu à direita de Deus Pai, o Cristo que intercede por nós. Que um dia voltará, está chegando o tempo, Jesus está voltando. Então, olha o que ele está falando aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, parece que se a gente lê assim, por que Jesus fala tanto isso? Quem tem ouvidos, quem ouve? Então, só quem pode ouvir? Ele então está excluindo, por exemplo, os surdos? Não é essa questão, é que as pessoas, ele falava, mas as pessoas ouviam e passavam, achavam, que bonito, muito bom, ótimo, amém, sim, e acabou. Quando ele diz ouvir, é ouvir e entrar no coração, é no coração da gente. Meus amados, aqui na oração do começo, eu falando com Deus, orando, entregando ao Senhor, eu citei uma palavra de um pregador, muito sério, e ele disse, e ele também é profeta, tem o mesmo ministério que eu tenho, meu ministério é profético. Então, o que é ministério profético? É Deus te revela as coisas que ainda não aconteceram. Deus te dá direção, Deus revela direção para os outros. Então, aconteceram muitas coisas maravilhosas na minha vida. Eu espero que aconteçam mais ainda, de revelações, profecias, direcionamento que eu pude entregar às pessoas. Coisas incríveis.
incríveis mesmo, maravilhosas, maravilhosas. Mas aí, amados, esse pastor, que também tem muito testemunho de revelação, de direção de Deus, de profético, ele disse que todos nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Por que ele disse? Porque a Bíblia diz. E o nosso pastor Luiz sempre fala também que nós precisamos buscar o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo. Então, essa é a palavra de Deus. Aí uma pessoa disse para ele: olha, eu nunca ouvi a voz de Deus. Ele falou: não, mas você nunca ouviu, você nunca teve então você teve um direcionamento. Ele disse: não. Mas como é isso? Ele disse: olha, um outro testemunho disse para ele: pastor, eu sempre ouço duas vozes. Eu quero dar um exemplo. Aí ele deu um exemplo, que eu quero dar para vocês aqui hoje. Ele falou: pastor, eu sempre ouço uma voz na hora da oferta. Foi o testemunho dele. E uma voz diz assim: não posso ofertar não oferta não, porque está difícil, está apertado, oferta não. E a outra dizia assim: oferta sim, Deus é tão bom para você, plante sementes, plante essa semente, porque sem plantação não há colheita, seja grato. Aí ele disse: eu tenho para mim que essa voz que não quer que eu oferte é do diabo, e que a voz que diz oferta sim é de Deus. Estou certo? Ele disse: não. A voz que diz oferta não, está difícil, a situação está preta, é a tua. E a voz que diz oferta sim, seja grato, plante semente, é do Espírito Santo. E esse foi um testemunho. Aí essa pessoa falou: pastor, sério? Ele falou: porque sempre, meus amados, isso é muito importante, sempre nós vamos ouvir duas vozes. E você não precisa ter dúvida mais, uma voz é sempre a sua, sempre, a sua voz interior. E a outra depende do seu alinhamento. Por exemplo, se você está sendo uma pessoa correta, mas muito na sua, né? Sem se entregar de verdade, você vai sentir um incômodo, como você está correto, como você está fazendo o básico, né? Que é a obrigação do ser humano. Você vai sentir um incômodo quando você não estiver no alinhamento com o Senhor. Você vai falar: eu acho que eu tenho que fazer isso, eu estou sentindo que eu tenho que fazer isso. Ah, não, mas não, deve ser, não vou não. Quem falou vou não? A tua voz. E quando você está alinhado com Deus, com a vontade dEle: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Você vai ouvir Deus falando nitidamente com você lá por dentro. Talvez, dificilmente vai ser uma voz audível, mas vai ser uma voz interior forte. Às vezes o Espírito Santo fala alto comigo, alto, que eu levo um susto. Eu já levei alguns sustos. Susto assim, irmãos, a voz dele é doce, mas eu já respondi no culto. Eu já falei: tá, claro, porque eu esqueço, porque a voz é alta. E eu aprendi. Por que isso? Porque tem pessoas que só sentem. Porque tem pessoas que ouvem uma voz forte interior. Porque alguns ouvem audível mesmo, né? Aquela voz que está por fora. Então, amados, uma vez com 22 anos, eu ouvi nitidamente Deus falando comigo com uma voz mesmo. Eu tinha 22 anos, numa madrugada de oração. E muitas vezes, né, Deus falando comigo. E, pastora, como é isso? É o seguinte, irmãos, de verdade. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e falando com ela. Quando você estava andando dessa maneira, não era pecado. Sabe qual é o problema do crente, irmãos, de hoje? Que ele fala assim: eu não estou pecando. Eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não minto. E não faz a vontade de Deus, faz o que quer. Então, eu estava conversando com a pessoa ontem, eu falei assim: quando você agiu dessa maneira, que não seria a maneira que o Senhor agiria. Jesus não agiria assim. Não foi pecado, nada demais, nem maldade. Foi indiferença. Aí, você não se sentiu incomodado? Eu falei com essa pessoa, que essa pessoa é uma pessoa, assim, que eu acho uma pessoa, assim, boa pessoa, muito bom membro, não dá trabalho. Aí, essa pessoa me disse: eu senti um incômodo. Eu falei: mas outrora, quando você estava mais alinhado, onde alinhado? Porque essa pessoa está alinhada, essa pessoa está direitinho. Mas alinhado onde, pastora? No coração. No coração. Como era? Ele falou: eu sentia, Deus me impulsionava para fazer as coisas.
Eu queria, era uma alegria. Irmãos, olha o perigo que é. Quando você está alinhado com Deus. E o que é alinhado com Deus? Hoje o Espírito Santo falou muito comigo, muito, amados, muito. Essa mensagem, eu nem sei como vai ser. Porque ele falou, vai lá, ele foi me falando e ele me deu a mensagem. Ele falou muito comigo hoje, me ensinou várias coisas, vários mistérios que você vai aprender, que serão revelados aqui para você hoje. Então, porque é diferente, você fala assim, poxa, pastor, eu não fiz certa coisa porque não me pediu, se me pedir eu faço. Você não está alinhado com o Espírito Santo. É só me pedir que eu faço, você não está alinhado com o Espírito Santo. Por quê? O alinhamento com o Espírito Santo, quem vai falar com você é Ele. Ele vai fazer com você, levanta, vai. Irmãos, quando a gente chegou aqui nesse lugar, a gente trabalhou muito, eu não sei como a gente conseguiu. Deus que deu força para a gente. A gente trabalhou demais. E ontem a gente também trabalhou demais. Hoje a gente também trabalhou demais. E que a gente está em obra ali atrás. Então, meus amados, no comecinho, um rapaz estava sentado, um rapaz que também estava ali, na presença de Deus, fazendo mal para ninguém, também não bebia, não fumava, não roubava, não adulterava, não cobiçava, tá. Mas aí, ele estava no primeiro amor, esse homem. Esse homem estava no primeiro amor. O que é primeiro amor? É aquela vontade, aquela gratidão de Jesus me salvou, Jesus me curou, Jesus, poxa, mudou a minha história. Ele estava na casa dele, no sofá, e o Espírito Santo falou com ele, levanta e vai para a igreja. Aqui não é o teu lugar. E ele chegou aqui e contou isso para a gente. E ele chegou para a esposa dele e disse para a esposa dele, estou indo para a igreja. E ele não é uma pessoa de muita atitude, o temperamento dele não é de tomar decisões. E a esposa dele até levou um susto, ele falou, olha, eu estou indo para a igreja. Aí ela disse, eu vou com você. Então, nesse dia, por causa do coração dele, o Espírito Santo pôde dar uma voz de comando para ele. E daí eu sei que vieram muitas coisas boas. Mas quando a gente para e a gente começa a fazer as coisas, porque tem que receber ordem para fazer, irmãos, hoje a situação no mundo evangélico, sério, o mundo evangélico sério, está tão difícil, que um pastor, uma pastora, quando tem alguém na igreja, que ainda está disponível a ordem, a gente já falou, que bênção. Só que nós estamos num ano de governo e sacerdócio, nós estamos num tempo profético, que Jesus está alinhando a igreja para a sua volta. E é muito mais forte do que isso. Porque nós temos que estar com o coração alinhado. E o coração alinhado é o que? Ouvir o Espírito Santo. Pastor, eu não ouço por causa do teu jeito. Você é muito mandão ou mandona. Para ouvir o Espírito Santo, a gente tem que se despojar de nós temos que nos despojar de nós mesmos. Eu tenho que falar, Senhor, eu acho isso, mas não importa o que eu acho. O Senhor é que sabe. Estou aqui, Senhor. A gente não tem que fazer para esperar elogio, para ser tratado igual um bebezinho. A gente tem que fazer porque Deus quer. Porque a voz dele está falando conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é muito sério. E talvez você pense, não, mas se o pastor falar, estou aqui. Ainda, tá bom, menos mal, né? Mas ainda não está no alinhamento certo. O alinhamento certo é Deus falar com você. Porque o Davi, quando ele foi levar comida para os irmãos dele, que a nação dele estava em guerra contra os filisteus, e tinha um Golias lá, tinha um gigante, que estava desafiando alguém para lutar, ninguém mandou ele lutar. O coração dele estava alinhado com o Espírito Santo. E ele disse, eu lutarei. Eu lutarei. Quem é ele? Para blasfemar contra o Senhor dos exércitos. Contra o Deus de Israel. Ele disse, quem é esse incircunciso? Porque eu tenho meu coração circuncidado. Oh! Brit Milá no coração. Deixa Deus circuncidar o seu coração, tirar o prepúcio, tirar a dureza, tirar a rebeldia, tirar a autossuficiência, tirar eu sei, você não sabe de nada. Sabe quando você sabe? Não sabe mais. Pronto,
Não sabemos o que nos convém saber. É o que a Bíblia diz, que ainda não sabemos o que convém saber. Então a gente tem que ser o Davi. O Davi, ele fez as continhas rapidinho. Peraí, eu lutei com o urso, eu ganhei, eu lutei com o leão, eu ganhei, tudo da altura do urso. Vamos embora. O coração dele era alinhado. Aí o rei quis botar armadura. O jovem, aquele rapaz de mais ou menos 16 anos, o rei quis colocar armadura nele. O rei era o rei Saul, que era o homem mais alto de Israel. O Davi não era pequeno, ele só era jovem. Porque se ele fosse pequeno, o rei nem falaria, nem cogitaria de dizer: vou te colocar a minha armadura. Os irmãos dele eram grandes. E ele disse: não dá para mim, não cabe em mim. Porque cada um tem que lutar, cada um tem que seguir no seu dom, no seu chamado. No seu dom, no seu chamado. Naquilo que você funciona. E ele funcionava, era no... Qual o nome, pastor? Funda, se fosse funda, né, que eu já vi no filme, é assim, né, põe o sinal, pum, ele funcionava era nisso, gente. Isso eu sou bom, Deus que vai guiar a minha mão. Ele era alinhado com o Espírito Santo. E os irmãos dele, quando ele começou a perguntar o que está acontecendo aqui, por que ele está blasfemando do Deus de Israel? Você é um metido, Davi, fica quieto, Davi. E ele não deu ouvido àquilo. Você é intrometido, Davi. Irmãos, as pessoas às vezes se incomodam comigo por eu ser uma pessoa ativa, por eu querer fazer as coisas de Deus. Se tu não quer fazer as coisas de Deus, não se incomode comigo que quero fazer. Me deixa em paz. Eu quero fazer. Para de se incomodar se eu quero fazer. Eu estou aqui para fazer o que Deus quer que eu faça. Queridos, nós temos que entender que isso tem a ver com a volta de Jesus. Seja o arrebatamento, seja o que for. Alinhamento de coração. Isso é muito sério. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele mandou as cartas para as igrejas. No ministério dele com os apóstolos, ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. Você precisa entender isso. Que Deus, Ele quer ter voz dentro de você. Ele quer ter voz. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Veja as coisas. Veja, Deus te deu olho para ver. Deus te deu ouvido para ouvir. Veja e ouça. Pastora, por que o Espírito Santo, ele fala que você fala comigo? Eu quero que ele fale mais. Mas por que ele fala? Porque eu digo: eis-me aqui. O que o Senhor precisa? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Isso eu não quero. Senhor, é que eu vou fazer uma listinha já avisando para o Senhor que eu não quero. Não, é o que Ele quiser. O que o Senhor quer de mim? Irmãos, estejamos alinhados. E quem é alinhado com o Senhor é uma pessoa muito abençoada. Porque ela não só é abençoada na sua própria vida, como ela muda histórias. Davi mudou histórias. Quando ele se alinhou, ele ensinou outros a se alinharem. E ele mudou histórias. Quando você se alinha, a tua família muda. Se você hoje, homem, se alinhar, a tua família vai mudar. Se você hoje, mulher, se alinhar à vontade de Deus: Senhor, o que o Senhor quer? Não, isso eu não concordo. Não, isso eu não acho. Irmãos, Deus vai falar com quem tem ouvidos para ouvir. Você não quer ouvir? Eu conversei com uma pessoa sobre alinhamento. O Senhor disse: converse com essa pessoa sobre alinhamento. Eu conversei, foi fácil. Essa pessoa ouviu. Agora levar para o coração é com ela. Mas tem gente que não deixa nem Deus falar. Não sou isso não concordo não. Até Deus quebrar o teu nariz. E esse ano ele vai. Ou ele vai te exaltar, ou ele vai quebrar o teu nariz. Se prepare. Ou esse ano vai marcar a tua vida, ou ele vai quebrar o teu nariz. Tá? Ele vai deixar. Você sabe aquele ditado antigo da corda? Da corda. Vocês lembram do da corda? Mãe de vocês já ouviram isso? Vai dando corda, da corda, depois puxa a corda. Então, desperte, porque é Deus realmente falando, meus amados.
Meus amados, se não tem nenhum crente aqui hoje, se tem alguém que não é crente hoje, eu estou falando, não estou entendendo nada. Oh, meu Deus. É que nós, quando nós cremos em Deus, cremos que Jesus é o Salvador, Ele subiu e se sentou à direita de Deus Pai, mas enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo para nos alinhar. Para que nós não façamos a nossa vontade, que pode dar certo, pode dar errado. Mas a de Deus sempre dá certo. Sempre vai dar certo. Amados, não é ouvir, tá bom. Tem gente que ouve o que quer. Não, é ouvir o que Deus está falando. Deus está falando, Ele pode falar com você. Deus pode falar com você. Você tem ouvido para Ele falar, porque Ele quer falar. Aleluia. Oh, meu Deus. E como Ele vai falar então? Vamos voltar à nossa voz. Como é ou como tem sido a tua voz? Como é? Ah, pastora, minha voz é de reclamação, murmuração. A minha voz é focada, eu fico pensando nas minhas coisas. Ou a tua voz é, Senhor, eu quero te agradecer de gratidão. Eu quero entregar a minha vida em tuas mãos, porque eu sei que tudo o Senhor fará. Queridos, esses dias eu vi um feed, não sei se é uma postagem lá no feed de uma pessoa, que dizia que nós somos como árvore. E árvore, vocês sabem que tem só 2 ferramentas que se usam em árvores, né? Quais? Vocês sabem me dizer? Machado, eu ouvi alguém falando, qual a outra? Podão. Então, todas 2 cortam, né, Fábio? Todas 2, né? Qual que você prefere? Ah, eu também. O podão. Você quer o machado, filho? O machado corta na raiz. E depois vai para onde? Vai para a lareira? Para o fogo, né? Lareira, churrasqueira. Mas a poda não. A poda faz a árvore ficar mais o quê? Forte. Forte. Eu não quero, eu não gosto. Jesus que eu vejo assim, é um Jesus muito, ele é muito legal. Jesus não era muito legal. Jesus era cordial. Que é a diferença de ser muito legal. Legal é quem é legal com todo mundo, mas não tem compromisso com nada. Porque quem é legal com todo mundo, irmãos, e é legal com todo mundo, e agrada a todo mundo, não agrada a Deus. Porque quem agrada a Deus, não agrada a todo mundo. Mas é cordial. Jesus era gentil, cordial, a imagem e semelhança do Pai. Bondoso, verdadeiro, justo. Se você fosse o Pedro, quando ele falou... Sabe, se você fosse o discípulo de Jesus agora, Pedro era, aliás, muito íntimo do Senhor. E um dia Jesus falou, eu vou ter que morrer, está chegando a minha hora. Eles me matarão, vocês têm que estar preparados. E o Pedro falou, não, jeito nenhum, Jesus, vou deixar não, vou deixar de jeito nenhum, porque eu gosto muito de ti. Nós somos muito amigos, e tu és o meu mestre, meu Senhor, vou deixar não, isso eu não deixo. E o Pedro ficou alvoroçado. Aí Jesus olhou para ele e falou, mas você é meu amigo de verdade, Pedro, estou até emocionado. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou para trás, olhou para o Pedro, viu o que estava atrás daquilo e falou, para trás de mim, Satanás, que não conhece as coisas de Deus, mas conhece as coisas dos homens. Se você estivesse ali, hein? Não, isso eu não perdoo Jesus. Estou magoado com Jesus. Vou sair da igreja. É assim, Caio, que fala? Vou sair da igreja. Conversinha fiada, né, irmãos? Queria ver tu lá. Quando Jesus fala para trás de mim, Satanás. Aí o Pedro, fofoqueiro, vai falar com o João. Estou decepcionado com Jesus, ô João. O que foi? Não, eu super querendo defender Jesus. Jesus me chamou de demoniado. Ai. Pastor, nem li isso na Bíblia. Vai lá ler. Jesus estava dizendo, Deus sabe o que faz. Uma vez também ele disse para Pedro, vigia Pedro, presta atenção. E o Pedro não desanimou não, irmãos. Porque ele confiava, você tem que confiar. O Pedro, o mesmo Jesus que repreendeu Pedro, foi o mesmo que encheu o barco dele de peixe.
Foi o mesmo que curou a sogra dele. Dizem até que ele traiu Jesus por isso. Será? Brincadeira. Gente, isso foi brincadeira mesmo, Senhor. Gente, vamos voltar aqui. Então, Jesus, ele ama, ele corrige, ele molda, ele alinha, ele consola, ele levanta, mas ele molda, mas ele alinha. Só que tem uma coisa, irmãos, o Senhor só pode alinhar a gente se a gente tiver ouvido. Por muito tempo, amados, como foi? Não foi difícil o Senhor me alinhar. Eu não posso aqui mentir para vocês. Não era uma pessoa teimosa. Não era, irmãos. Eu era apaixonada, sou apaixonada pelo Senhor. E eu tinha já aquela minha personalidade de obedecer pai e mãe, né? Respeitar o marido. Já era uma personalidade mais fácil, né? Mas olha, eu tenho visto Deus pegar personalidades dificílimas e fazer uma grande obra, tá? E eu também tenho visto Deus pegar personalidades fáceis, pessoas que são fáceis para lidar e não querem nada com Deus. Então, isso tudo no final vai remeter para a tua gratidão, para o teu coração. Mas, eu não era difícil, eu não posso chegar aqui e mentir para vocês. Você era difícil, você tem que contar o teu testemunho. Que você era difícil, mas isso não era. Quem me conheceu sabe disso. Então, amados, não foi difícil para eu conseguir. Mas se você, pastor, o meu temperamento é difícil, eu sou teimoso, eu sou teimosa, eu faço o que eu quero, o que é que eu faço? Tenha um encontro real com Deus. Se converta, tenha um encontro, se humilhe. Aleluia, porque o Senhor, irmãos, eu não era desobediente, teimosa não, mas eu era uma bocó. Pensa numa pessoa boba. A Bíblia chama até de simplória. Jesus chama de criança. Aqueles que ofenderem, enganarem um desses pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra ao pescoço e se lançar no mar. Eu era crédula, eu acreditava demais nas pessoas, como uma criança acredita. Então isso, eu consegui com o Evangelho amadurecer. E o Senhor tem me ensinado cada dia mais. E então isso também traz sofrimento, porque lá em Provérbios fala que o simples sofrerá o dano. O simples, o simplório, o que é muito crédulo, o que tem olho, mas não está vendo. A gente tem que ter olho para ver, tem que ter ouvido para ouvir. Tem gente que não tem porque é voltado para o mal, e tem gente que parece estar dormindo. Então, não está vendo, veja as coisas. Esses dias, amados, o Espírito Santo me disse, querida, preste atenção nos sinais. Você ignorou os sinais, não ignore mais sinais. Nada acontece de repente, tudo tem sinais antes. E eu até contei isso para o pastor, né, pastor? E eu tenho orado por isso, o Senhor me faça ver. E eu divido isso com vocês, essa palavra que o Senhor deu para mim, eu dou para vocês também. Preste atenção nos sinais. Pelos frutos, conhecereis a árvore. Prestem atenção nos sinais. Voltemos aqui. Isso é uma palavra muito séria, irmãos. Isso é uma palavra de quebrantamento. Isso é uma palavra de despertamento. Hoje, a minha vontade era vir aqui, se fosse assim, se o Senhor quisesse, pregar o Zacarias 2, que está demais. O Zacarias 2 está demais. Mas eu tentei. Eu achei, eu falo um pouquinho do que Deus falou e vou para o Zacarias 2. Ele não está deixando o Espírito Santo. Pastora, que palavra mais simples, né? Muito simples, não é? Mas muito necessária, essencial. Essencial. Qual voz você vai ouvir? Tem a sua. Essa você não pode tirar. Ela pode ser transformada aos poucos e parecer até com a voz de Deus às vezes. Mas é a sua. Que tipo de voz é a sua? Que tipo? Qual é a tua voz interior? Implicante? Chata? Murmuradora? Grata? Honrosa? Qual é a voz? Indiferente? Eu conversei com uma pessoa esses dias, uma pessoa quis contar para mim, olha, eu quero me abrir, pastora, contar as coisas, o caminho que eu andei. E eu disse, quando você ouvir a palavra,
Aquilo não te quebrantava? Essa pessoa me disse, não, eu era indiferente. Essa pessoa tinha ouvido para ouvir? Tinha, gente? Não. Quem tem ouvidos, ouça. Tinha não, tinha orelha. Acho que vocês não entenderam então a mensagem. Gente, aqui está falando de... ela ouvia a mensagem, ela era indiferente. Então ela tinha ouvido para ouvir? Não. Ela não ouvia o que o Espírito Santo falava. Por quê? Porque ele não falava mais com ela. E a pastora, beleza, gostei. Agora que eu estou começando a entender. Uma voz é minha, aí a outra voz pode ser do diabo ou de Deus. Não é isso? Não é isso? Sim. Tá bom, graças a Deus, a minha voz eu sei que eu ouço. E é um silêncio, pastor, não tem voz nenhuma. Nem de Deus, nem do diabo. Quem está em cima do muro já é de quem? Quem não ouve voz nenhuma, já está ouvindo uma voz. Eu não ouço nenhuma, só a minha. Seja feita a minha vontade. Você já está ouvindo uma voz. Porque Jesus não ensina assim. O Espírito Santo não ensina, seja feita a minha vontade. O Espírito Santo ensina assim, a gente falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia. Você está aqui hoje, né? Você tem ouvido tantas palavras. Ano passado foi Novo Tempo, Gilgal. Um lugar de renovar a aliança, de ações de graças. E de ir para a batalha certos da vitória. Todo mundo ouviu. Mas se entrou no coração, quando não entra no coração, não ouviu. E quando Jesus fala, quem tem ouvidos e ouça, é quando lá no coração está alinhado com o Espírito Santo. E ele mesmo, quando você não quer fazer, ele diz, faça, meu querido. Não é uma questão do pastor te falar e você falar, o pastor está me falando, eu vou fazer, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu sou obrigado. Não. Isso aí você está ouvindo, você não está alinhado com Deus. Você pode fazer por outros motivos. Vou fazer, né? Porque senão vai dar uma chateação. Ou, porque senão posso perder minha bênção. Então, quer dizer, foi por interesse. Mas o alinhado com o Espírito Santo é aquele que o Espírito Santo fala. Meus amados, vocês acham que eu penso assim, que legal, hoje eu vou conversar 1 hora com uma pessoa em pé. Ou hoje eu vou conversar 1 hora com uma pessoa que não tem nada a ver com a minha vida, o que eu vou conversar com essa pessoa. Não, irmãos, não é... Isso é, eu vou fazer, legal, meu plano do dia. Não, o Espírito Santo diz para mim, converse com essa pessoa. Algo que vai ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo me falou. A pessoa me pediu ajuda? Não. Mas eu só falo hoje quem o Espírito Santo manda, irmãos. E quem me pede ajuda, eu oro a Deus e respondo a ajuda que Deus quiser. Teve um dia que uma pessoa me pediu uma orientação, eu falei, Senhor, o que eu digo? Deus disse, diga para ela orar, essa pessoa orar, e na oração eu respondo. E essa pessoa não ia orar, eu sabia. Porque essa pessoa estava acostumada a ganhar de mão beijada, e acabou mão beijada. O Senhor vai dar para alinhar. Irmãos, quando eu conversei com essa pessoa sobre o alinhamento, eu não falei de bênção material. Eu falei de alinhamento. Pelo contrário, eu falei, sirva. Então, esse ano vai ser um ano assim, muito poderoso, que você possa deixar o Espírito Santo falar no teu coração. Que o Espírito Santo fale o teu coração, porque Ele quer falar. Ele quer falar o teu coração. Ele quer falar o teu coração. Ô pastor, eu não sou crente não. Tem alguém aqui que não é crente? Tem alguém aqui? Levanta a mão. Se tem uma pessoa, não sou crente, nunca ouvi a palavra de Deus. Tem não, né? Todo mundo é crente aqui, todo mundo já ouviu a palavra de Deus? Todo mundo entende? Que bom, graças a Deus, ficar mais à vontade ainda. Mas eu vou te contar uma história de uma pessoa que não era crente não. Mas ela era gente boa, essa pessoa andava correta. Essa pessoa não andava só correta. Eu passo mal de ver isso na Bíblia. Essa pessoa tinha voz, tinha ouvido para ouvir a voz, O nome dele era Cornélio. Ele era um centurião romano. Ele tinha ouvido. Ele estava se convertendo sozinho. Ele estava conhecendo as Escrituras mediante os judeus. Ele era respeitado pelos judeus.
E ele tinha muita vontade de fazer a vontade de Deus. Então ele orava e ele fazia doações, ele era um homem generoso, a Bíblia diz esmolas, ele ajudava as pessoas, ele servia as pessoas. E esse homem, por causa desse homem, um apóstolo recebeu uma visão por causa desse homem. Pedro recebeu uma visão. Deus, ele decidiu enviar o apóstolo. Tinha diáconos, tinham irmãos convertidos, cheios do Espírito Santo, gente que expulsava demônio, gente que levantava paralítico, mas Deus mandou o apóstolo Pedro, o mais influente da época, o mais respeitado da época, até surgiu o Paulo. E o Paulo não surgiu e ficou famosão no meio dos crentes, não. O Paulo teve que ter uma jornada, 3 anos de estudo, 3 anos no deserto, 3 anos de alinhamento. Era o Pedro o que andava na rua e a sombra curava. Não era a sombra, mas era o Espírito de Deus nele. Deus deu uma visão para Pedro. Deus não precisou alinhar Cornélio, mas precisou alinhar Pedro. Quem conhece a história sabe. E ele mostrou para Pedro um monte de animais, considerados imundos, né, pela Torá. E ele falou: Pedro, mata e come. 3 vezes. E Pedro falou: de jeito nenhum, não como coisa impura. Não considere impuro o que eu estou te dando, porque vinha do céu. Descia do céu os animais, do alto, e ele ouvia a voz que dizia: mata e come. E ele: não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E Deus então falou com ele: Pedro, não torne impuro o que eu santifiquei. Chegará um homem agora e vai te chamar. Vai com ele, sem resistência. Aí aconteceu, bateu na porta. Pedro estava orando e foram chamar Pedro. E Pedro foi lá para Cornélio. E naquele dia, o que aconteceu com Cornélio? O que aconteceu de mais importante? Quem lembra aí da Bíblia? Foi cheio do Espírito Santo e falou em línguas estranhas. E Pedro ficou estagnado. Ele não só recebeu a palavra, como recebeu do próprio Espírito Santo. Esse homem gentil. Naquele dia, Pedro entendeu: Deus está alinhando meu coração. Deus não precisou alinhar o coração do Cornélio, mas precisou alinhar o coração do Pedro. Deus quer alinhar o teu coração. Porque eu sou um pastor, eu sou um homem de Deus, eu sou sério. Mas você está ouvindo a voz? Tem ouvidos? Porque o Cornélio teve. Ele teve. E Deus, peraí, eu falei do Pedrão, mas eu esqueci de falar uma coisa. Deus mostrou Cornélio que ele tinha que ir numa casa tal, chamar fulano de tal. Gente, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quebranta o teu coração para ouvir a voz. Ei, pastor, eu não ouço voz, eu não me sinto nada, está tudo certo, está tudo errado. Silêncio é porque você ainda está em cima do muro, mas um dia vai deixar de ser silêncio e a outra voz vai se aproximar mais. Aquela voz que ninguém quer. Aquela que diz: não, casamento já deu. Aquela que diz: não, eu estou apaixonado, estou apaixonada. Não, Deus não vai contra os meus sentimentos, eu tenho que ser feliz. Até que você vai começar a ouvir essa voz. Mas se você se alinhar com o Senhor, e você disser: Senhor, não está fácil não. Ele fala: também não foi para mim não. Não foi para mim, mas eu vou te dar a vitória. Eu vou te dar a vitória. E a tua voz vai dizer: está repreendido em nome de Jesus esse pensamento maligno. E aquela voz vai dizer: isso, meu filho, eu sou contigo. Eu sou contigo, sou eu que te abençoo. Oh, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, tem um jovem aqui na igreja, quando ele começou o processo de conversão, ele teve uma revelação, ele teve um quebrantamento. Ele era uma pessoa muito difícil,
uma pessoa que tinha uma voz difícil, a sua voz interior era muito difícil, era do mal, era egoísta. E ele então atraiu para ele uma outra voz terrível, muito pior que a dele. E essa outra voz queria dominá-lo, mas o Senhor o libertou. O Senhor o libertou de demônios. E o Senhor tirou o demônio. Mas agora ele tinha que lutar contra a voz dele. Como ele ia vencer a voz dele? Pela palavra de Deus. Pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esse jovem sempre me diz, eu comecei a prestar atenção nas pregações. Eu comecei a buscar em Deus a necessidade de mudança. E eu chorei, e eu busquei, e eu orei. E não foi fácil, mas eu não desisti, eu tive ajuda. E, irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E esse jovem, quando ele estava já começando, quando o Senhor o libertou da voz terrível, ele teve um ato de quebrantamento, e o Senhor o libertou. E ele começou, então, a querer alinhar o coração dele, a querer ficar perto de gente que busca a Deus, querendo ficar mais na igreja. Aí, um dia ele mandou para o pastor no WhatsApp: pastor, está precisando de ajuda? Conta comigo. Aí o pastor: estou sim. Que horas que eu posso chegar? Que horas que o senhor precisa? Aí, assim começou, irmãos. E assim começou. Foi a primeira pessoa a dizer assim: o que o senhor quer que eu faça? Que horas que o senhor quer que eu chegue? Não, eu posso tal hora eu posso, ou o pastor tem que falar. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Onde o diabo te pegou, você pega ele. Esse rapaz que ouvia a voz do diabo, porque a dele se alinhava com o diabo, agora ele é uma pessoa que ouve a voz de Deus, porque agora o seu coração, ou seja, o seu ouvido está atento à voz de Deus. O Senhor, está muito fraco isso, hein, irmãos? Você está muito desanimado, irmãos. Estão entendendo que isso é perigoso, não? Depois não reclama, tá? Diz o Luciano Subirá que não vai ter segunda chance, não. Depois eu acerto. Não vai ter, não, que ele falou. Ele é muito estudado da palavra. Falou que não vai ter. Tá bom? Então aí, receba essa palavra já. Presta atenção, que isso é muito sério. Isso é muito sério. Para de fazer a tua vontade. Para. Tem gente que falou: pastora, me dá conselho. Eu pensei, não. Eu falei: Senhor, eu dou conselho. Ele falou: dá não. Dá não, que vai sair da igreja. Eu não posso aconselhar. Não posso. Vou falar nada. Deus falou: não fala, deixa para lá. Já está falando no culto. Aí eu falei com o pastor fala não. Dá conselho. Irmãos, estou dando conselho junto. Sabe como eu estou dando conselho a vocês? Aliás, não estou dando, estou recebendo. Nós estamos lá no nosso WhatsApp estudando provérbios. Está ali, você vai se achar ali. Tá? Nós vamos nos achar ali. E a gente vai achar o lado bom ou não? Tá bom? Está ali já. Está achando não? Lê direito. Tá bom? Então, deixa eu falar com vocês. O Espírito, qual o ano da nossa igreja, né? Poxa, esse ano aí, governo e sacerdócio, que o tema é, ali, 4:6, Zacarias 4:6, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Esse ano vai ser pelo Espírito Santo. Pastor, eu já sei, vou receber várias revelações. Não. Vai ser, ou você ouve o Espírito Santo. Se você for não por força, se você for na tua força, vai mesmo, vai encrenqueiro, confuseiro, vai. Ou se você achar que vai por dinheiro, por influência, por se juntar às pessoas que podem te beneficiar. Muito obrigada. Vai quebrar a tua cara, mas vai quebrar feio. Mas se você for pelo Espírito do Senhor, a batalha é ganha. E vai ser um ano extraordinário. Irmãos, eu não sei se é porque o meu ministério é profético, eu fico vendo os pastores falando assim, acho fofinho. Esse vai ser o melhor ano da sua vida. Gente, peraí. Não dá. Então ninguém vai se decepcionar esse ano. Ninguém vai perder ninguém esse ano. Gente, não é assim que acontece. Vai ser o melhor ano da sua vida se você se alinhar. Se. Tudo na Bíblia tem um se. Só que se a gente botar, esse vai ser o melhor ano da sua vida, se você se voltar para Deus, já não dá like, não dá visualização, não dá.
Mas se você falar, eu profetizo, vai ser o melhor ano da sua vida, e você todo torto, a gente todo torto, ei, glória! Esse não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço é: se você voltar para mim, eu mudo a tua história. Se você quebrantar o teu coração, eu mudo a tua história. Se você tiver ouvido para ouvir a minha voz, eu mudo a tua história. Se você ouvir a minha voz, vai ser o melhor ano da sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor te abençoe. Senhor te guarde. Amém? Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Gente, estava tão bom. Estava ali sentado ouvindo.